capítulo 2 do livro Jesus no Lar, em que fala da escola das almas, quando Jesus responde à sogra de Simão Pedro que as lentilhas que não amolecem no calor do cozimento devem ser lançadas ao monturo e que o mesmo acontece às almas endurecidas. Sou espírita desde pequena e médium de psicofonia há 30 anos na mesma casa espírita. Achei muito dura essas palavras. Corações endurecidos permanecerão na condição de adubo. Ela queria entender isso. E aí? Olha, é muito importante a gente observar que o texto, na época do Cristo, ele era cheio de muitas metáforas. E as metáforas, elas precisam ter imagens para que elas sejam guardadas. Então, existe um pensador bastante... século passado ele, é até conhecido na área da pedagogia, em que ele tem uma teoria... Não tem nada aqui para fazer... A teoria da curvatura da vara. Ele diz que se tem uma vara que está curvada para baixo, para que você coloque essa vara reta, o que é que você faz? Você curva a vara para cima, que quando você soltar, a vara fica reta. Eu vou dar um segundo exemplo. Você tem uma cartolina enrolada num certo sentido. Eu quero desenrolar a cartolina. Eu enrolo a cartolina no sentido contrário e quando eu solto, ela abre. Então, quando eu estou enrolando a cartolina ao contrário, não estou querendo que ela fique enrolada para o outro lado. Eu quero trazê-la para o ponto de equilíbrio. Então, nas parábolas, muitas imagens aparecem assim. E essa fala das lentilhas que não endurecem, que são colocadas no monturo, aparece no Evangelho, quando diz que o joio é retirado e é queimado, quando fala que a figueira que não dá estéreo, ela tem que ser cortada e jogada no fogo. Então, existe muitas imagens nesse sentido. E a gente precisa entender que esses textos trazem um sentido parabólico e que o fogo sempre significa sofrimento, dor, a experimentação pela qual o espírito vai lapidar as suas emoções. E essa retirada por o monturo representa esses processos de migração, esses fenômenos através do qual os espíritos que não se ajustam a uma determinada dinâmica evolutiva, eles são retirados para uma nova experimentação, onde eles servirão de crescimento em outras instâncias. Então, nós não podemos perder a visão parabólica, ainda que o texto seja um texto espírita, mas a gente tem que entender que Jesus falava por parábolas.